Olá, meninos, vamos lá? Hoje a gente começa a falar da anatomia topográfica. Então, nós tivemos anteriormente uma aula de sistema esquelético, uma aula de sistema articular, uma aula de sistema muscular. Agora, o que a gente vai fazer é falar de ossos, articulações e músculos em cada uma das partes do nosso corpo. Então, a gente começa na região da cabeça. Bom, a cabeça é a parte superior do corpo, ela está fixada ao que a gente chama de tronco através do pescoço. E a cabeça, ela abriga o encéfalo. Então, lembrar que encéfalo é a união de cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E ela, além disso, apresenta os nossos órgãos das sensibilidades especiais. Então, visão, audição, equilíbrio, olfato, gustação, são todos os nossos, as nossas sensibilidades especiais e que vão ser agregadas e entendidas na região da cabeça. Além disso, a cabeça apresenta tanto uma abertura para a passagem do ar, que é a região da cavidade nasal, que a gente visualiza aqui em roxo, quanto uma abertura para a passagem de alimentos, que é a região oral, cavidade oral. A cabeça, ela pode ser dividida em duas porções. Primeira, neurocrânio, a segunda, o viscerocrânio, ou que a gente pode denominar também de face. Então, a região do neurocrânio é esta região póstero-superior, em que eu tenho uma alta resistência e normalmente está relacionada à região do encéfalo. A região do viscerocrânio é a região da face, então, em que eu tenho aí os orifícios naturais e que estão relacionados à região mais antero-inferior da cabeça. A gente precisa lembrar aqui que na cabeça a gente possui a grande maioria de articulações do tipo sutura, que são articulações imóveis. A única articulação móvel é esta articulação em que eu tenho o osso temporal se articulando com a mandíbula, na chamada articulação temporomandibular. Esta articulação é a única articulação móvel que tem na cabeça e nós vamos ter uma aula só sobre ela depois daqui da aula de cabeça. Bom, quem são os órgãos do crânio ou neurocrânio? Então, a gente tem aqui o osso frontal, o osso da testa, o osso occipital da nuca, o osso parietal, que é esse que está em verde. Depois temos o osso etimoide, que é este que está aqui nesta região. O etimoide, ele tem uma lâmina que é chamada de lâmina perpendicular, que vai fazer parte do que a gente conhece como septo nasal. E depois eu ainda tenho este em amarelo, que é o osso esfenoide. Então, todos esses ossos, eles formam o que a gente chama de neurocrânio. A gente precisa pensar que, quando a criança nasce, esses ossos do neurocrânio, eles não estão totalmente colabados. Então, existem aqui aquelas chamadas fontanelas, né, que alguns chamam de moleiras, que são aqui parte de tecido conjuntivo, e o que vai acontecer é que após o nascimento esses ossos eles continuam a crescer e eles vão até na idade mais avançada formar um processo de sinostose, que é o que a gente chama de fusão óssea. Então, lá no laboratório, por exemplo, quando a gente pega um crânio que a gente consegue visualizar muito bem essas suturas, eu sei que esse provavelmente será um crânio mais jovem do que aquele crânio em que essas suturas já aparecem, já estão mais borradas, né, mais apagadas, ok?
Esse processo, então, de fusão óssea é o que a gente chama de sinostose. E é um processo natural, ok? Bom, e o viscerocrânio, ou a região da face? Então, os ossos que estão no viscerocrânio são ossos que vão circundar a região da boca, a região do nariz e a órbita, que é a região onde estão os olhos. Aqui o viscerocrânio, ele possui 15 ossos que são irregulares. Então, lembrando, né, os ossos irregulares são aqueles ossos que não possuem uma forma que a gente consegue determinar a relação entre as dimensões. Então, eu tenho aqui 3 ossos bem no centro, que são ossos ímpares. Então, a mandíbula, que é o osso móvel da cabeça, o etimoide, que faz parte tanto do neurocrânio quanto do viscerocrânio, e o osso vomer, que é este osso aqui que junto com o etimoide vai formar a parte óssea do septo nasal. Então, vomer e etimoide formam a parte óssea do chamado septo nasal. Nesta figura, a gente visualiza aqui, ó, o septo nasal. Então, essa parte mais superior é o que eu chamo de etimoide, a lâmina perpendicular. E aqui o finalzinho, ó, que é o que a gente visualiza aqui, ó, é o vomer. Que mais? Eu tenho as maxilas, né? Então, são duas, uma de cada lado. A gente visualiza aqui formando o palato, que é o céu da boca. A gente tem as conchas nasais inferiores, olha elas aqui. Então, essas conchas nasais nós vamos ver depois lá na aula de nariz, né? Que elas vão ajudar o turbilhonamento do ar que entra no nariz. Eu tenho os ossos zigomáticos, então, tanto de um lado quanto do outro, eu visualizo o zigomático aqui também. Então, é o que a gente chama de maçã do rosto. Eu tenho os ossos nasais, olha eles aqui. Os lacrimais, que estão aqui na região da órbita. E, por último, os ossos palatinos, que são ossos, então, que junto com as maxilas formam o palato duro, que é a parte dura, né? A parte óssea do teto da cavidade oral. Bom, as maxilas e a mandíbula, a gente precisa lembrar que vão abrigar os dentes naquelas articulações fibrosas do tipo gonfose. Então, novamente, eu lembro que a mandíbula é o único osso móvel e forma a chamada articulação temporomandibular, então, entre o osso temporal e a mandíbula. E a gente também lembra que na cabeça eu tenho a presença de ossos pneumáticos, que são aqueles ossos que possuem cavidades. Então, aqui a gente está visualizando 2 desses ossos, o osso frontal e o osso esfenoide. Então, lembrar que essas cavidades possuem ar, normalmente, e uma mucosa que vai produzir uma pequena quantidade de muco. Quem são os outros 2 ossos pneumáticos? Então, eu tenho aqui o osso etimoide, ele tem, na verdade, várias cavidadezinhas, que são chamadas, então, de células etimoidais. E a maxila também possui o seio maxilar, que é o maior de todos eles, ok? Então, frontal, esfenoide, etimoide e maxila são os ossos tidos como ossos pneumáticos. Aqui a gente deu um zoom na região da órbita, que é para que vocês entendam que a órbita ela é formada, né, ela é um quebra-cabeça, vamos dizer assim, formada por vários ossos que compõem o viscerocrânio. Então, eu tenho aqui a região mais superior, o osso frontal, tenho parte do etimoide, tenho o osso, lacrimal, eu tenho o maxilar,
eu tenho o zigomático e tenho lá atrás, em amarelo, o osso esfenoide, tá? Então, todos esses ossos compõem a região da órbita. Bom, e aí a cabeça ela pode ser dividida em algumas regiões. Então, normalmente, ó, região frontal, parietal, occipital. Então, são as regiões, a gente dá o nome nessas regiões, são os mesmos nomes dos ossos que estão abaixo. A região aqui, por exemplo, logo atrás da orelha, é a região chamada de mastoideia. Por quê? Porque eu tenho uma grande estrutura aqui chamada de processo mastoide, lá do osso temporal. Então, a cabeça, esses planos superficiais podem ser divididos em algumas regiões. E, além disso, a gente tem alguns pontos de referência anatômicos na região da face, por exemplo. Então, aqui, esta região de encontro das sobrancelhas, por exemplo, é o que eu chamo de glabela. Então, a região do supercílio, a região das pálpebras, o sulco infrapalpebral, dorso do nariz, ápice do nariz, região das narinas, aqui a região chamada de columela, o filtro, olha que interessante, né? Essa dobra aqui entre a boca e o nariz é chamada de filtro. Então, são várias regiões que possuem nomes e denominações, ok? Além disso, a região da face, ela possui algumas camadas. Então, o que acontece aqui é que a gente tem a pele, o tecido subcutâneo, logo a gente tem a musculatura, que eu vou falar daqui um pouco, e depois disso alguns ligamentos e a região óssea já. Então, na verdade, aqui na região da face, a gente tem um conjunto de músculos que vai se prender na região da pele e na região óssea da cabeça. Bom, e aí o que acontece aqui é que a gente tem vários músculos nesta região e estes músculos, eles vão dar principalmente as nossas expressões faciais. Bom, na região da caixa craniana, a gente tem um grande músculo, além do couro cabeludo, que é o músculo chamado de occipito frontal. Então, este músculo, olha só, ele tem um ventre lá atrás, que é o ventre occipital, e ele tem um ventre aqui na frente, e estes ventres são unidos por uma grande aponeurose que está nesta região. Então, o músculo occipito frontal, ele está na região da caixa craniana. E na região da face, a gente tem os chamados músculos da mímica facial. E além disso, ainda aqui nesta região da face, nós temos uma grande glândula logo na frente da orelha, que é a chamada glândula parótida, que é uma das nossas glândulas salivares. Então, ela fica na região mais superficial da cabeça, logo aqui, ó, na frente da orelha externa. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um desses músculos. Então, lá, o músculo occipito frontal, agora numa nova figura, uma grande aponeurose e dois ventres, ventre frontal e o ventre occipital. O que esses músculos vão fazer? Eles vão elevar os supercílios e promover rugas transversais na testa. Então, este músculo é aquele músculo que deixa a testa toda enrugada. Olha só, normalmente é a primeira região que o povo quer fazer botox, né? O que o botox vai fazer nestes músculos da face? Vai impedir que eles funcionem. Então, na verdade, ele paralisa o músculo, porque o que é que causa a ruga num primeiro momento? A contração muscular, porque como esse músculo ele está preso à pele, quando ele contrai, ele vai também enrugar a pele.
Então, o que acontece? O Botox, ele vai paralisar esse músculo e se o músculo não funciona, a pele também não fica enrugada, ok? Vamos lá. Os músculos que estão relacionados à região da órbita. Então, o primeiro deles é o chamado orbicular do olho. O que esse músculo vai fazer? A gente falou lá na aula de músculo que ele é um músculo de fibras paralelas, que estão de forma circular e que funcionam como esfíncter. Portanto, quando ele contrai, o que é que ele vai fechar? Ele vai fechar o olho, ele vai fechar as pálpebras. E ainda, quando a gente fecha os olhos, a gente pisca, né? Na verdade, o que acontece é que as lágrimas que são excretadas para manter a nossa córnea úmida, elas vão ser melhor distribuídas, certo? Então, toda vez que a gente pisca, na verdade, a gente está fazendo com que as lágrimas elas sejam distribuídas e mantenham o nosso olho úmido. Então, seria esta ação do músculo orbicular do olho. E quem fecha o olho é o orbicular do olho, mas quem deixa o nosso olho aberto, a pálpebra? Então, existe aqui um músculozinho, olha só, que fica lá dentro da região da órbita. Vocês vão ter uma aula só de olho depois, não vou entrar em detalhes. Então, esse músculo é um músculo, olha o nome dele, ó, levantador da pálpebra superior. Portanto, este músculo mantém a pálpebra aberta. Bom, vamos lá. Outro músculo relacionado a essa região é o músculo chamado de corrugador do supercílio. Então, né, por este nome a gente já imagina, ele dá uma expressão de preocupação. Então, na verdade, aqui o que ele faz? Ele une as duas sobrancelhas. E aí, quando ele une essas duas regiões, eu tenho aqui a expressão de preocupação. Músculos da região do nariz. Então, eu tenho um músculozinho chamado de músculo prócero. Então, na verdade, o músculo prócero, ele está relacionado aqui à região dos olhos e próximo ao nariz. Então, o que esse músculozinho prócero ele vai fazer? Ele abaixa a região, extremidade medial do supercílio e vai ajudar a enrugar a pele do nariz. Então, aquela expressão que a gente faz de aversão, né, de desdém, quando eu não gosto de alguma coisa, é realizada por este músculo prócero e por este músculozinho que fica em cima do nariz, que é o músculo nasal. O músculo nasal, ele tem uma parte mais superior, que é essa parte transversal, e tem esta parte mais inferior, que é a parte alar. Então, a parte mais superior vai ajudar a compressão da narina, então fecha a narina. E a parte alar por quê? Porque está próxima da asa do nariz. Alar vem de asa. Vai dilatar a narina. Então, quando esses dois músculos funcionam juntos, é esta a expressão que a gente tem. E aí é interessante porque o músculo nasal nos humanos, ele possui uma ação muito pequena. Por quê? Porque acontece que o músculo nasal, quando ele dilata a narina nos outros animais, normalmente é porque esses animais precisam reconhecer o ambiente. E isso não acontece com os humanos, né? Então, para a sobrevivência, os outros animais têm esse músculo muito desenvolvido para que eles consigam identificar se o ambiente está hostil através do cheiro, ok? Mas o que acontece aqui? A gente não precisa fazer isso, então esse músculo ele não tem grandes funções. E o que acontece ainda é que a gente tem muitas pessoas que, ao invés de respirar pelo nariz, acabam respirando pela boca. Então, é o que a gente chama de respirador bucal. Normalmente, as pessoas que respiram pelo nariz,
elas conseguem ainda alargar as narinas e usar o pouco que a gente tem do músculo nasal. O respirador bucal, então aquelas pessoas que respiram exclusivamente pela boca, possuem esse músculo menos ainda atuante. Então, o que acontece é que eles não conseguem dilatar as narinas. Isso é um sinal claro de que a pessoa ela é uma respiradora bucal. Então, principalmente as crianças que respiram cronicamente pela boca, o que é que pode acontecer com elas? Então, elas podem desenvolver má oclusão nos dentes e, por conta de respirar pela boca, existe uma diminuição daquela contração tônica, ou seja, do tônus, da firmeza desses músculos na região da boca. Então, a criança, né, principalmente criança que é um respirador bucal, ela tem uma face muito característica. Então, normalmente, a boca está entreaberta, a gente visualiza que os dentes não possuem boa oclusão. Por respirar pela boca, os lábios normalmente estão ressecados. Então, existe aqui, né, uma face muito característica do que é o respirador bucal, ok? Bom, e aí, na região da boca, dos lábios e das bochechas, a gente tem uma série de músculos. E esses músculos, eles vão muitas vezes convergir para uma única região, que é o que a gente chama de modíolo. Então, o modíolo, olha só, é a junção de fibras de até 9 músculos e esta junção, ela está próxima à região da boca. Então, normalmente, esta junção, quando ela está muito fortalecida, é uma característica genética, ela acaba promovendo a formação destas covinhas. Então, essas covinhas, elas são formadas no que a gente conhece como região de modíolo. Quem são os músculos que estão na região da boca? Então, nós vimos lá o orbicular do olho e agora a gente vê o orbicular da boca. O que ele vai fazer? Fecha a rima, ou seja, a abertura da boca. E além disso, esse músculo ele é muito importante, obviamente, para a articulação da fala. Então, é o famoso aí biquinho, né? O orbicular da boca, ele faz com que a gente consiga fechar a boca. Quem mais que eu tenho nesta região? O músculo chamado de bucinador. Então, o músculo bucinador, ele é importante porque ele forma as bochechas e aí o que acontece é que ele vai tensionar as bochechas, principalmente quando a gente está mastigando e ele impede a formação de pregas. Então, o que acontece? Para a gente não morder a bochecha. Então, ele impede a que a gente morda a bochecha durante o processo de mastigação, porque ele fica tenso. E aí, quando ele fica tenso, a bochecha ela se distancia da região dos dentes. Que mais? Ele auxilia no sopro, ele evita o acúmulo de alimento no vestíbulo da boca. Então, ele faz com que o alimento ele vá todo para o centro da boca e não fique nessa região do vestíbulo, que é a região que fica para fora dos dentes e para dentro das bochechas. Além disso, esse músculo, ele tem aqui, olha só, um ducto que vem lá daquela glândula salivar que eu falei para vocês, que é a glândula parótida. Então, a glândula parótida fabrica saliva, joga dentro desse ducto e esse ducto perfura o músculo bucinador para levar a saliva para dentro da boca. Então, esse ducto que perfura o músculo bucinador é o que a gente chama de ducto parotídeo. Esse músculo é muito desenvolvido nessas pessoas que tocam instrumento de sopro, né? Principalmente o trompete. Então, nos trompetistas, esse músculo ele é super desenvolvido porque aí ajuda, né, o sopro. Bom, o que mais?
Além disso, a gente precisa pensar que, então, esses músculos que estão ao redor da boca, principalmente o orbicular da boca e o bucinador, eles possuem um tônus que, quando esse tônus, essa firmeza, comprime as bochechas e os lábios contra os dentes e as gengivas, essa compressão ela vai ajudar na oclusão dos dentes, no posicionamento desses dentes. Então, por isso que lá no respirador bucal, quando essa tensão ela está diminuída, os dentes não conseguem fazer uma oclusão correta. Então, isso aqui acontece principalmente nos respiradores bucais, porque os respiradores bucais têm uma tensão, né, tem uma firmeza mais baixa nesses músculos. Então, esses músculos eles são importantes para melhorar o posicionamento dos dentes e construir, vamos dizer assim, uma oclusão perfeita, ok? Para que esses dentes não fiquem tortos e protrusos. O que é protruso? É para frente, né? Mal posicionado. Então, olha lá, quando eu uno o bucinador e o orbicular da boca, então o bucinador ajuda, né, na tensão das bochechas e o orbicular da boca ajuda no fechamento da boca. Aqui, quem mais que a gente tem? Levantador do lábio superior e da asa do nariz. O que esse músculo vai fazer? Ele dilata a abertura nasal durante principalmente o esforço e a raiva. Então, quando a gente está com raiva, né, que começa a respirar, né, de maneira mais forte, vamos dizer assim, de maneira mais efetiva, quem vai promover a dilatação desta região é este músculozinho aqui que passa bem ao lado do nariz e é chamado, então, de levantador do lábio superior e da asa do nariz. Depois dele, nós temos aqui lateralmente o levantador do lábio superior, logo em seguida, e depois o zigomático menor e o zigomático maior logo embaixo. Mas esses dois músculos, o levantador do lábio superior e o zigomático menor, eles vão ter uma ação em conjunto, que é a ação para levantar a região aqui mais lateral da boca. O zigomático maior e o levantador do ângulo da boca são músculos mais profundos. Então, eles vão fazer o quê? Quando eles estão sendo contraídos dos dois lados, a gente faz o sorriso. E quando eles contraem somente de um lado, é a expressão de desdém. Quem mais? O músculo risório, todos eles relacionados à movimentação da boca, que vai alargar o que a gente chama de rima da boca. Depois, o músculo abaixador do ângulo da boca, que vai abaixar a região da comissura labial e faz este movimento aqui. Então, olha só, o risório ele puxa para os lados e o abaixador do ângulo da boca puxa para baixo, ok? Abaixador do lábio inferior vai retrair, abaixar, fazer aquela expressão de beicinho. Então, aqui, né, quando os vários músculos funcionam juntos, então, eles promovem a abertura, né, da rima da boca. Então, eles são chamados de dilatadores da boca, por isso. E o músculo mentual, que vai elevar, né, o lábio inferior, ele ajuda a elevação do lábio inferior, e ele está aqui bem na região do queixo, que também é região chamada de região mentual, por isso esse nome. Então, essa promove essa expressão facial. E para terminar, gente, existe aqui um músculo que é um músculo, parece uma folha. Ele é chamado de músculo platisma.
Então, ele sai, olha só, bem desta região da face, ele vem em toda aqui a região do pescoço, né? Até aqui a região superior do tronco já. E o que que ele faz? Então, quando ele funciona mais superior, ele vai tensionar a pele. E quando a parte mais inferior funciona, ele ajuda a abaixar a mandíbula, ou seja, abrir a boca e abaixar os ângulos da região da boca. Então, ele faz este movimento, olha só, inclusive tensionando aqui a região do pescoço, ok? Então, é um músculo bem superficial, ele fica aqui logo abaixo da pele e é um músculo chamado de músculo platisma. Então, só para a gente fazer uma breve revisão sobre os músculos da mímica da face, o occipito frontal, nesse caso o ventre frontal, músculo prócero, o corrugador do supercílio, nasal, o levantador do lábio superior, os zigomáticos, risório, mentual, abaixador do lábio, abaixador do ângulo. Então, olha só, o lábio, o baixador do lábio está próximo ao lábio. Abaixador do ângulo está próximo à comissura aqui, né? O cantinho da boca. Levantador do lábio superior e da asa do nariz. E aqui uma figura do Moore, né? Com todas essas expressões, então, que são dadas muitas vezes por um único músculo, mas também eu posso ter diferentes músculos para formar uma expressão, ok? Então, lembrar que os músculos, eles trabalham também muito em conjunto. Ok, gente? Até a próxima aula, então.